Fala, meu lindo, minha linda. Ó, meu coração tá quentinho com vocês aqui. Tá muito maravilhoso. E eu espero do fundo do meu coração que você que está assistindo essa mensagem seja um abraço de Deus no teu coração. Que talvez o sentimento de falta que te fez vir para um vídeo como esse seja preenchido de uma maneira sobrenatural. Antes de começar essa mensagem, eu quero te pedir um favor. Você tá vendo? O povo tá pedindo. Você vê o vídeo e fica, não vou curtir. Não, curte. Ativa o sininho, se inscreve no canal. Entendeu? Eu não sei quanta gente tá agora nessa altura do campeonato, mas se não tiver 10 milhões ainda, irmão, pega e manda pra alguém. Fala assim, ó, se inscreve, ó, toda segunda-feira tem uma palavra de Deus pra você. Amém? Então, falando em palavra de Deus, vamos pro que importa. Vamos pro vídeo. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 48, diz o seguinte: e ele disse: tem de bom ânimo, filha, pois a tua fé te salvou. Eu tô com uma Bíblia hoje que eu gravava com ela lá no começo. Essa Bíblia eu não viajo mais com ela. Eu só trouxe ela porque eu vim de carro. Porque essa Bíblia aqui é uma memória minha. Ela é toda marcada, página por página. Todos os textos que eu li milhares de vezes, porque eu precisava de socorro. Então nessa Bíblia, ela é de 1987. Ela é uma herança do meu avô que partiu para o Senhor. E essa Bíblia ficou na minha casa por muito tempo, em cima de um armário do quarto da minha mãe. Era a Bíblia dela. Mas no dia que eu mais precisei, eu corri para o quarto dela e encontrei essa Bíblia. Fui para o meu quarto e abri ela. E nunca mais a fechei. Porque uma palavra veio tão forte no meu coração que mudou a minha vida para sempre. E naquele dia eu conheci Jesus. E eu conheci um Deus que até então não tinha sido me apresentado daquela forma. E eu fiquei apaixonado. Alguém me disse, David, perguntou esses dias, quando foi que você começou a pregar? E eu de verdade não sei. Porque quando eu conheci Jesus, aconteceu um negócio comigo. Não é que eu queria pregar, é que eu não conseguia parar de falar. Alguém dizia, você está chorando demais na mensagem, cara, para de chorar, isso é emocionalismo. Cala a boca, eu não consigo. Você acha que eu queria ser aquele pregador que, olha. Mas tudo o que eu estou falando já me pegou aqui, já me rasgou por dentro, já mudou o meu interior, já mudou a minha vida. Eu não estou falando de uma teoria, eu estou falando de uma verdade que mudou a minha história para sempre. É maior do que eu. E aí, agora, eu sou um pregador do Evangelho. Uau, que delícia. Eu falo de Jesus para todo mundo. O problema é que eu pego gente que já foi prospectada. Sabe, já pegaram no meio do caminho e colocaram numa pirâmide.
num golpe. Apresentaram de Jesus de um jeito que era um golpe. E hoje eu abro a internet e eu fico apavorado com o tanto de golpe. É golpe em cima de golpe. E tudo em nome de Jesus. Isso me dá uma tristeza, porque eu fico pensando como essas pessoas vão conhecer Jesus dessa maneira. Sabe? Qual é a perspectiva que o mundo vai criar de Jesus a partir dessas pessoas que proclamam o Evangelho? Eu jamais vou usar um palco como esse para falar de pessoas, para falar nomes, para perseguir alguém. Jamais. Esse lugar não é para as minhas angústias fluírem, é para que o Evangelho apareça. Mas eu preciso te dizer que dói no meu coração quando eu vejo algumas coisas. Gente falando o que Jesus jamais diria, fazendo o que Jesus jamais faria, ferindo, chamando de pecado coisas que nunca foram, cercando pessoas em julgos desiguais. Sabe, esses dias eu ouvi uma palavra e eu só vou falar isso aqui. Alguém disse: se você ouve uma palavra e se sente leve, isso não é o Evangelho. E eu tô aqui, ó. Nossa. E a pessoa disse: Evangelho, quando você ouve, você fica pesado, olhando para as misérias suas. Uau. E eu tô assim: nossa, que horrível esse Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus é deixar vir a mim aqueles que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai do meu jugo que é leve, suave. Quer dizer que Jesus disse que é leve, mas nós estamos dizendo que é pesado. É tiro, porrada e bomba. E tem gente que morre de medo do inferno e por isso se chega até Jesus. E tem gente que morre de medo de morrer e por isso serve Jesus. E tem gente que está doente e por isso que serve Jesus. E na verdade os nossos motivos sempre estão equivocados, parece. Faz um pix. Pode te falar um negócio? Nosso maior problema é porque a gente talvez não conheceu Jesus na fonte. É que às vezes a gente só conhece Jesus de quem bebeu da fonte. E as percepções de sabores às vezes são erradas. E ainda tem gente que manda mensagem para mim: se tatuagem é pecado, se pode fazer isso, se pode fazer aquilo. Irmão, ai, cuidar da tua vida. Mas eu quero saber se... Não, eu não quero falar, porque senão eu vou começar a entrar em detalhes que vão colocar problemas. Mas a única coisa que eu quero que você entenda é que só tem uma forma de resolver isso: quando a gente entende que nos falta algo. Que ouvir o Dave não é suficiente, que ouvir o teu pastor não é suficiente, que ouvir uma mensagem em uma segunda-feira não é suficiente. Você precisa de algo a mais. Como assim, Dave? Você está se incluindo? Exatamente, eu estou me incluindo. Eu não sou capaz de te ajudar a completar o caminho. Eu posso te ajudar no início dele, dizer: é para lá. Agora, lindo, você só vai conseguir se uma coisa acontecer com você. Porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Sabe o que falta para nós? Uma experiência verdadeira com Jesus, com a fonte, não com quem bebeu dela. Porque eu vou te falar, eu sou ruinzinho, eu estava perdido, já perdi. Às vezes falo umas coisas que eu fico: Deus da minha vida, você não era crente, rapaz? E aí eu preciso: Jesus, me perdoa, pelo amor de Jesus. Ele não, ele é perfeito, ele não erra, ele conhece tudo e todos, ele te chama pelo nome, ele deu o filho na cruz do Calvário para morrer no seu lugar. Ele é perfeito, ele é ele. Então
lindo, me esquece agora e foca numa coisa. Eu preciso conhecer Jesus na fonte. Eu preciso conhecer Ele na fonte. A fonte começa aqui. Quem tem isso aqui nunca está perdido. Quem tem isso aqui nunca é enganado. Porque alguém diz, é pesado. Você abre, é leve. Está escrito. A Bíblia diz que Ele vela para cumprir a sua palavra. E eu começo aqui a palavra que mudou minha vida. Isso aqui mudou minha vida. O texto que eu li é o final de uma história. Jesus olhando para uma moça dizendo, filha, a tua fé te salvou. É maravilhoso, o final é lindo, mas tem tanta coisa aqui que a gente precisa voltar. Eu já devo ter contado essa mensagem, essa história, não a mensagem, umas 30 vezes, pelo menos na minha vida. Em série, talvez umas 4. Mas nunca me canso. Porque agora o final é outro. Olha aqui. A Bíblia diz que tem uma mulher que tem um fluxo de sangue. Fluxo de sangue, aquele negócio que a mulher tem. É porque eu não sabia no começo, eu tive que... Verdade, quando Jesus não sabia, aí a minha esposa falou, é isso aqui. Eu falei, pronto, então é uma mulher difícil de lidar. Uma mulher que tem TPM. Quem a mulher sabe, não é fácil, é 5 dias. Que é só o sangue de Jesus tem poder para aguentar. E tem mulher que tem a TPM, que é os 5 dias antes do negócio desandar. Quer dizer, desanda para nós 5 dias antes ainda. E essa mulher não tem isso 10 dias, não tem 7, ela tem 12 anos. Pronto. Essa mulher é doida, irmão. Essa mulher deve ser maluca de pedra. Porque ter isso no tempo desse tempo histórico aqui da palavra era muito pior do que agora. Quem tinha isso era impuro. Então não podia estar em lugar público, não poderia encostar em ninguém, não poderia cozinhar para ninguém, não poderia abraçar ninguém. Estava condenada a uma impureza que a cerceava de alcançar, de tocar, de abraçar, de amar, de se sentir amada. Essa mulher é um caos. E aí a Bíblia diz que tem um homem na cidade chamado Jesus. Só que Jesus tinha uma galera que andava com ele, a galera que queria milagre, que estava interessado em ver o que ele ia fazer. Tinha os que estavam buscando motivo para condenar ele. Tinha os religiosos, os fariseus, e cada um dizia uma coisa sobre ele. Um dizia, ele é um falso profeta. Outros diziam, ele faz milagres. Outros diziam, ele está se achando. Que não espere que Jesus era unânime. Jesus era perfeito, unânime não. Perfeito ele era, mas na perfeição de Jesus irritava mais do que qualquer outra coisa. Foi perseguido, humilhado, maltratado. E esse era o cenário do enredo que cercava Jesus. E dentro disso tem uma mulher que tem uma doença e que concebe dentro dela tocar em Jesus. E ela diz, se eu apenas o tocar, eu sei que eu serei curada. E aí a Bíblia diz que essa mulher tem um grande problema: chegar até Jesus. Porque para chegar até Jesus, ela vai ter que romper com uma multidão, que se ela falar o que tem, ela vai ser escorraçada do meio da multidão. Se ela revelar o que ela passa, ninguém deixa ela chegar perto. E às vezes é muito isso que acontece. Tem muitos perdidos que não chegam até Jesus, porque o clube dele não deixa. Você não pode. Você não se encaixa nos padrões. Você não usa a roupa que a gente usa. Você não penteia o cabelo da gente do jeito que a gente penteia. Você não pode. E aí vai ter um outro clube que vai dizer, você pode fazer o que você quiser, não precisa fazer nada. Quer dizer, tá cheio de confusão no meio dessas informações. Alguém diz, você não pode nada. O outro diz, você pode tudo. E tá tudo errado. E essa mulher está, sabe,
a uma multidão de Jesus. Então, para ela conhecer Jesus, ela vai ter que romper a multidão. Ela vai ter que passar pelo meio. E a Bíblia diz que é isso que ela faz. Ela ignora. Ela se esconde, ela se abaixa. Imagina a cena, ela indo rapidamente por baixo da visão de todos. E ela consegue chegar até Jesus. E a Bíblia diz que quando ela chega em Jesus, ela toca na orla do manto de Jesus. E imediatamente ela é curada. Preciso de 10 irmãos para celebrar isso. E aí, se você moça que está me ouvindo aqui, irmã, senhora, tia. É que tem tia aqui também, eu estou feliz. Olha, você tem uma velhinha maneira no meio. Você veio. Conheceu pelo YouTube? Que é isso, hein? Conectadaça. Mas aqui, se você está 12 anos com um negócio desse acontecendo, você é curado, o que você faz? Essa mulher não. Essa mulher faz. Porque se ela gritar, a multidão acaba com ela. Porque se ela gritar, a multidão descobre ela. Então ela conheceu Jesus, mas ainda não conheceu de maneira plena. Ela conheceu uma faceta de Jesus, o Jesus que cura, mas ela não conheceu Jesus por completo. Eu vou te falar, lindo, tem gente que não conheceu Jesus por completo, e vai demorar muito, eu também não conheci. Mas tem gente que conhece só uma faceta de Jesus, só uma. Tem uns que conhecem, ele é um justo juiz. E aí tem gente que morre de medo, mas esquece que ele é o nosso advogado. Só que não conhece a outra parte. Então só é apresentada uma, vive dentro de um cabrestinho. Ai, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque ele está me julgando, ele está me olhando. E aí tem um que conhece só uma faceta, o amor, mas esquece que ele é um pai justo também. E aí, whatever you're doing, faz o que você quiser. O papai é um bobão. Ele é o pai. E pai que é pai bota caráter no filho, sabe, corrige porque ama, cuida, zela. E aí tem outros que tem outras vertentes. Ou seja, parece que a gente pega só um negocinho e isola do todo. Jesus é muito mais. E a mulher conheceu só uma faceta de Jesus. Ela tocou, foi curada e estava bom. Só que Jesus não. Jesus para. Jesus parou do nada e falou: alguém me tocou. Alguém me tocou. Todo mundo começa a dizer: eu não toquei no Senhor. Todo mundo se afasta. Eu acho que eu tenho um pouco de problema. Se eu estou no meio, eu digo: fui eu. Eu sou muito curioso, eu quero saber o que está rolando. Fui eu. Ele fala: não foi. Pois é, pensei que foi, mas... E a Bíblia diz que tem uma mulher escondida, tentando passar desapercebida. Quando entendendo que não conseguiria, e eu estou ocultando a parte do Pedro, que deu uma bronca em Jesus, dizendo: como assim? Alguém te tocou se está todo mundo te tocando? Bom, outro dia a gente fala do Pedro. Vamos falar da mulher. A mulher tem uma visão de Jesus, tá? E a visão de Jesus dela é a visão do religioso, do fariseu. Então quando Jesus diz: alguém me tocou, ela sabia que pela religião ela não tinha direito de tocar em Jesus. Ela sabia que aquele homem era santo e que ela não era. Então ela não tinha direito de fazer o que ela fez, porque ela só conhecia uma faceta de Jesus. E a religião é que tinha filtrado. O fariseu é que tinha filtrado. Então a Bíblia diz que ela está tremendo de medo, assim, tremendo de medo, caída no chão. E ela diz: fui eu. E ela diz, que bonitinha, ela diz: mas eu não toquei no Senhor. Eu toquei na orla do teu vestido. Não toquei em você. Eu encostei só na orla do vestido seu. Ela está dizendo: eu sei que eu não posso. Eu sei que eu não sou digna. Então eu quero que o Senhor saiba que eu me coloco no meu lugar. Eu não encostei no Senhor, eu só encostei na orla do teu vestido.
E tá todo mundo assim, ó. Por isso que eu sou apaixonado por Jesus, irmão. Porque Jesus é muito maior do que uma religião, é muito maior do que um dogma, é muito maior. Jesus escuta, lindo, Jesus está acima da nossa religião, Jesus está acima da nossa pequeneza, Jesus está acima da gente, está muito acima, muito, sabe, não tenta colocar Jesus numa caixinha porque ele não cabe, não tenta colocar Jesus dentro de um buraquinho porque ele não cabe, irmão, ele é maior do que tudo. A Bíblia diz que as nuvens são os cabelos dos seus pés e ele pega a terra com a palma da mão. A Bíblia diz que o vento, o mar o obedece, irmão. Quem somos nós para dizer que o todo é o que eu conheço? Não, Jesus é muito mais. Só que agora eu preciso resolver o problema da mulher. Aqui eu tenho um conflito, porque tudo o que a gente vai aprender sobre Jesus dentro dessa expectativa aparece aqui, porque nós somos seletivos, nós escolhemos quem chega perto, nós escolhemos quem se afasta. A gente é que escolhe. Então a nossa perspectiva, Deus ama como a gente ama, Deus opera a justiça como a gente opera. E existe uma expectativa na multidão, na mulher. A mulher já tem a expectativa clara. Ela pensa: eu vou ser escorraçada. A Bíblia diz que ela está tremendo de medo, quem sabe? E eu vou te dar uma aspa. Eu tenho meu filho, o Noah, meu segundo. Ele tem 2 anos, mas ele é muito inteligente. Com o João e com o Noah, eu fui mais rígido, porque tinha muito medo por conta das viagens e queria ser a mais presente possível mesmo viajando. Então sempre quando estava com eles eu era mais, sabe, corrigia muitas coisas pequenininhas o tempo todo. E eles têm muito respeito por mim, me honram demais. Só que quando veio a Serena, acabou o machão, irmão. Acabou. Quando eu vi que a Serena ia nascer, que nem brigar eu não conseguia, na barriga, porque um dia ela estava mexendo muito, e a minha esposa fala: briga com ela, fala para ela parar de mexer tanto. Aí eu falei: para, filha. Aí a minha esposa falou: tá vendo? Você não vai conseguir fazer igual com os garotos. Irmão, dito e feito, o que eu tive que fazer? Tive que arregar. Dei uma segurada na rigidez dos garotos, para nivelar, para não ter nenhum problema. O meu papai ama mais a Mana do que a gente. Bom, nivelei. Só que dentro desse nivelamento ficou as memórias. E o meu filho Noah, esses dias eu fiquei muito triste, porque em algum momento me pareceu que ele tinha mais medo de mim do que amor. Para mim foi muito pior ele sentir isso do que ter me desobedecido. Ele fez xixi na calça. Ele acordou chorando, dizendo: papai, eu não vou trazer mais, papai, eu não vou trazer mais, eu não vou trazer mais. E ele me olhou aquele dia todo, ele dizia: papai, eu não fiz xixi na calça, papai, eu não fiz xixi na calça, e aquilo me deixou. O que eu fiz com meu filho? Que ele tem mais medo do que amor por mim. E eu entendi que uma faceta apareceu mais do que a outra em algum momento, e foi por bastante talvez. E aí, chegou no final do dia, eu chamei ele para conversar, e ele é muito inteligente, sentou na minha frente e falou: papai, eu não vou trazer mais. Papai vai brigar comigo? E eu falei: não, filho, pai não vai te castigar. Aí eu falei para ele isso aqui: o pai já teve 2 anos, e o pai sabe o que você sente. Foi uma das conversas mais legais que eu tive com ele, porque ele ficou assim: o papai já foi pequenininho? O papai já foi bebê? Sim. O papai já fez xixi na calça. E ele: o papai
E o vovô Bigô? E aí eu falei para ele: filho, eu quero que você entenda. Quando você cometer algo de errado, e vai acontecer, você não precisa ter medo do papai, mas deixa o papai te ajudar a resolver o problema. Fala com o pai. Fala para mim: pai, eu fiz xixi na calça, me ajuda, eu não quero fazer mais. O papai vai te ajudar. Como que a gente resolve? Conversando, filho, conversando. O papai vai conversar com você, conversando. E isso agora entrou na cabecinha dele. Quando eu falo com ele: filho, ele falou: papai quer conversar? A minha luta é que o amor seja sempre maior do que qualquer outro sentimento com meu filho. Agora, você acha que Deus é o contrário? Sabe o que Deus fez para que a gente nos sentíssemos amados, salvos? Ele não fez de longe, tudo que fez foi de perto. A Bíblia diz que o Filho desceu, suportou tudo o que a gente suportou. A diferença é que Ele nunca pecou. Mas tudo que você vive, Ele já viveu. Ele sabe na pele o que você sente. Por isso a palavra diz: no mundo vocês terão aflições, mas se animem, porque eu já vivi isso tudo e venci. Sabe, não é um evangelho que tira Jesus do nosso meio, não é, coloca no centro. A gente olha para Ele e diz: o Senhor sabe, mas eu preciso de ajuda. A mulher, ela não conheceu Jesus ainda, então o medo dela é muito maior do que o próprio resultado da cura. Ela está tremendo de medo, e a Bíblia diz que Jesus olha para ela e diz uma palavra só: filha. Sabe qual é o louco? Não tem o nome da mulher na Bíblia. Não tem o nome dela. Não é Lúcia, não é Esther, não é qualquer nome. A gente só sabe duas formas o nome dela. O primeiro é o autor contando: é a mulher do fluxo de sangue. E a segunda é Jesus dizendo: é a minha filha. E só quem é pai sabe o peso que carrega essa palavra: filho. A palavra filho, ela desarma o disjuntor, ela faz assim: puff, filho. Eu acredito que quando Jesus falou filha, provavelmente ela tenha parado de chorar na hora, porque ela chegou pensando que era só uma mulher desqualificada e que não podia ter tocado nele, mas descobriu que o homem que cura também era o pai dela. Até o 23 de abril de 2009 eu pensei que o Deus que eu servia era um Deus distante. É o Deus do meu pai, é o Deus da minha mãe, é o Deus dos meus avós. Mas o dia que eu dobrei o joelho dentro do meu quarto, garoto, 19 anos, chorando, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, se ainda tem esperança, eu quero que o Senhor fale comigo. E naquele dia eu descobri que não era o Deus dos meus pais, era o meu Deus, era o meu amigo. E Ele responde oração. E Ele me respondeu: por que você está falando tudo isso, Dave? Porque é isso que eu quero que quem me ouve viva. Que independa do que eu fale, mas que tenha a sua própria experiência com Jesus. Porque quem conhece Jesus de verdade não tem a sua identidade confusa, não tem visão equivocada sobre Jesus. Pelo contrário, é apaixonado por Jesus. E porque eu vou te falar um negócio: não tem, escute bem, não tem como conhecer Jesus de verdade e não se tornar louco por Ele. Não tem. Como assim? Ele me explica. Jesus é assim: quanto mais você conhece, mais apaixonante fica. Quanto mais você acessa, mais você quer.
por isso que o segredo está em conhecer Jesus, não pelo que os outros me dizem, mas por quem Ele é. Essa mulher chegou através de Jesus para ser curada, mas saiu dali adotada. Tocou em Jesus, Jesus disse: não, filha, não, relaxa, filha. Ela estava assim, ó, fez. Jesus diz: a tua fé te salvou, vai em paz. Só tem um detalhe: Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Como podia ter salvo alguém? Muito simples. O nome disso é herança. Tudo aquilo que é do pai já é do filho. Quando Jesus diz: a tua fé te salvou, Ele está dizendo: você é minha filha, meu bebê, tudo que eu tenho agora já é seu. Você pode viver a vida inteira sem conhecer Jesus de verdade, com facetas apresentado em uma mensagem e outra, mas o dia que você conhecer Jesus, você vai entender que nunca precisava de nada. Tudo que você precisava tinha nele. Jó, quando termina a experiência, diz: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. A oração de hoje tem um motivo. Eu quero que essa oração seja ecoada pelo nosso país e fora dele. Você não vai terminar essa mensagem dizendo: Jesus, eu quero. Jesus, eu quero alguma coisa. Jesus, eu... Não, diga: Jesus, eu preciso te conhecer mais. Jesus, se revela a mim. Fala comigo, papai. Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Aonde você estiver, se você puder dobrar os joelhos, se não puder, feche os olhos e diga: Jesus, eu quero te conhecer melhor. Jesus, tu é muito maior do que as pessoas dizem. Tu é muito mais incrível do que a religião nos pintou. Tu é soberano, poderoso, mas eu quero te conhecer. Eu, Jesus, eu sou pequenininho, eu sou frágil, mas eu estou te pedindo como um filho: se revela a mim. Me deixa sentir o cheiro do teu perfume. Me deixa abraçar. Me deixa sentir a tua presença. Me deixa te conhecer mais, Jesus. Se revela, Senhor, nessa palavra. Constrange com o teu amor, constrange com a tua presença, Espírito Santo. Aquece de um jeito que só o Senhor pode fazer. Tu é muito mais do que uma sensação. Tu é muito mais do que uma fala bonita. Tu é muito mais do que uma frase de efeito. Tu é muito mais do que um mito para alguns. Muito mais do que uma teoria. Tu és a verdade e a vida. Tu és o único caminho, Jesus. E a gente só quer uma coisa: te conhecer mais e mais. Porque quanto mais nós tivermos de ti, mais plenitude haverá dentro de nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
Jesus. Eu te peço, Senhor. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Que essa semana seja extraordinária na sua vida, que a mão do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, e que essa mensagem seja uma resposta de Deus para você. Eu quero só te pedir um favor antes de começar a mensagem. Curte o vídeo, é bem rapidinho. Por que curtir? Bom, quando você curte, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e manda para mais pessoas. Compartilha, manda nos grupos de WhatsApp. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você por aqui. Nosso sonho é chegar a 10 milhões de pessoas. Me ajuda, faça isso se é possível. Quanto mais gente ouvindo, melhor. E o nome de Jesus é glorificado. Vamos para o vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 11. Ah, Jesus, eu te amo. Ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro. Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Marta que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava doente. Portanto, suas irmãs enviaram até ele dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aí um verso seguinte, eu vou pular alguns versos. O verso 17 diz: quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já há 4 dias no sepulcro. O verso 32 diz: tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. João capítulo 11, verso 35 diz: Jesus chorou. Nada é impossível. Nada é impossível, nada. Aí o verso 37 diz: e alguns deles disseram: não podia este homem que abriu os olhos do cego fazer também com que este homem não morresse? Todos eles estão só falando de uma coisa: da cura da doença. Eles não estão crendo na possibilidade de uma ressurreição. Todos eles estão dizendo, Marta está dizendo, Maria está dizendo: se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Ela está dizendo: você tem poder para curar a doença. O que eles não sabem é que Deus tem poder para ressuscitar. Aleluia. Sabe, os homens que estão à volta, os judeus, os judeus, eles também não sabem. Então por isso que eles dizem: se ele dá vista aos cegos, ele podia ter curado esse homem também. Amém. Eu fico doido disso aqui. Aí, o verso 39 diz: Jesus, tirai a pedra. Aí a Marta, a irmã daquele que estava morto, disse: Senhor, a essa altura ele cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Disse Jesus: se tu creres, verás a glória de Deus. Verso 43, parte B: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu para fora. A nossa fé em Deus, ela é mensurada pelo nível das nossas experiências e porque os nossos olhos viram alguma coisa. Nós precisamos de algumas experiências táteis com Deus. A gente precisa que em algum momento algum milagre aconteça para que a gente veja o agir de Deus, né? Só que tem milagres e milagres.
Tem milagres grandes, milagres pequenos, mas o fato de ser milagre é você não conseguir explicar por que e como aconteceu. Todas as vezes que Deus fez um milagre com a minha vida, com a minha família, foi milagre porque não tinha como explicar como. E por isso chamamos de milagre. Só que a nossa fé, ela precisa ser alimentada, precisa ser nutrida. Em algum momento ela vai precisar de estímulos externos, outros espirituais, a gente sempre vai precisar. Agora, a nossa noção do poder de Deus, às vezes está muito limitado ao que a gente viu até agora, ou aquilo que a gente viveu até o presente momento, ou talvez as pequenas experiências do que talvez alguém nos contou, mas que nunca foi a nossa realidade. E eu vou te dizer, a maioria das pessoas nutrem a fé com Deus a partir da experiência do que os outros viveram, nunca daquilo que elas viveram. A minha oração sempre é: Jesus, que a minha geração tenha uma experiência contigo, porque uma experiência com Deus genuína, ela nos marca para sempre. Marca muito mais do que uma palavra pregada por alguém, marca muito mais do que uma história impactante de alguém. Não, muito melhor do que você ouviu que alguém Jesus curou, é melhor que Jesus cure você, entende? É melhor que você viva esse milagre. Então todas as calamidades que muitas das vezes acontecem na nossa vida e que a gente pensa que é para o fim, na verdade às vezes são para a glória de Deus, sempre é para a glória de Deus. Mas a gente não a provoca, a gente não crê, a gente não sabe de verdade, pensa que não dá, para aquilo não precisa, para aquilo é impossível. Então quando a Bíblia começa contando uma história de alguém que Jesus ama e que é Lázaro, a gente tem toda uma narrativa que constrói o que Deus pode fazer e o que Deus não pode fazer. Muito bom. Ai, Jesus, eu te amo. Eu vou falar de novo. O que Deus pode fazer e o que Deus não pode fazer está escrito aqui. Você vai dizer: Dave, o que Deus pode fazer? Eu sei, você leu. Deus pode tudo. Mas o que Deus não pode fazer, se Ele pode tudo? Ele não pode ignorar. Não porque não pode, porque não consegue resistir a um coração contrito e quebrantado. Então, não se trata na verdade do que Deus não pode, se trata daquilo que Deus não está disposto a fazer. Deus não está disposto a ignorar a oração de um justo. Deus não está disposto a ignorar a perda de um amado amigo. Deus não está disposto a ver os judeus chorando, Marta chorando, Maria chorando. Sabe, Maria e Marta, uma delas, lembra, ungiu os pés de Jesus e secou com os cabelos. Então Jesus vê aquilo chorando, ela dele chorando, e a Bíblia diz que Jesus chorou. Porque, sabe, perturbou o seu coração. E não porque não podia curar, não porque não podia ressuscitar, mas porque aquilo para ele era muito agudo para as emoções. Isso para mim é confortante, porque mostra que o Deus que a gente serve não é distante, Ele é empático, Ele é presente. Ele se importa com a minha dor, Ele se importa com o meu sentimento, Ele se importa com a minha lágrima, Ele se importa com o meu clamor, Ele me ouve. Aleluia. Eu quero que você entenda isso da maneira melhor possível. Quando você chora, a Bíblia diz que quando nós choramos, oramos, o Espírito Santo conduz as nossas orações ao Pai com gemidos inexprimíveis. Ele sente. Quando a gente olha a parábola do bom samaritano, o bom samaritano é Jesus, que se importa com a ferida, que se importa com a dor, que que ajuda. Então, partindo desse pressuposto, não há uma oração que Deus não ouve, não há impossíveis para Deus, não há nada que Ele não possa fazer. Só que essa percepção, ela precisa ser resgatada,
principalmente na hora que o impossível se apresenta na nossa frente. Porque enquanto tudo está bem, enquanto tudo está dando certo, dizer que Deus é o Deus do impossível é possível. Mas quando o impossível se apresenta, parece impossível dizer que Deus é o Deus do impossível. Eu vou falar que isso é nas coisas simples, nas coisas profundas. Eu conheço Deus do impossível de verdade. Quando eu comecei a ler, o meu espírito resgatou uma memória longa e antiga minha. Aliás, essa semana é uma semana que eu fico muito sensível à voz do Espírito Santo, porque preciso muito também para a série. E algumas orações foram me recordadas enquanto eu orava. Engraçado isso. Deus me fez lembrar de uma oração quando eu era dos jovens da minha igreja. Eu me lembrei, sabe quando você é transportado para um lugar e você consegue vislumbrar tudo, como foi, como aconteceu, e parece que você está vivendo aquilo de novo? Eu estava dentro da igreja e as crianças começaram a cantar aquela canção que diz: grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo. Lembra? Essa música não, só eu que lembro. É uma música que fala do amor de Deus, que é grande, mas cabe no nosso coração. E as crianças estavam cantando essa canção, e as crianças estavam cantando, fazendo coreografia, e eu no banco senti uma presença de Deus tão grande, que eu parecia uma criancinha pequena na igreja. Eu chorava, falava em línguas, glorificava o Senhor. E no final daquilo, eu olhei para as crianças e eu disse: Jesus, que um dia os meus olhos possam ver os meus filhos te adorando. Que um dia eu possa ver, e parecia tão distante, tão longe, e agora de repente eu já tenho 3 filhos, e agora eles, só que agora eu resgato outras orações, eu começo a lembrar de todas as respostas, de todos os impossíveis. E agora, esses dias atrás, eu acho que até contei uma das mensagens no YouTube, mas eu tive uma experiência com meu filho, com o João, muito profunda com ele, sobre impossíveis. Impossíveis que são subjetivos, porque para mim parece ser impossível, e era naquele momento, mas para alguém pode ser muito simples, mas é milagre porque não se explica, lembra? O João passou mal a noite toda, vomitou a noite toda. E quando ele acordou, a gente tem um acordo na nossa casa de falar somente a verdade, mesmo que a verdade às vezes doa de ouvir. Então a gente fala: olha filho, você vai tomar vacina. A gente não fala que vai dar uma volta e tem um golpe. A gente fala a verdade. Então a gente fala: filho, vai tomar pique e dói, mas passa. O papai toma pique, também não gosta, e também isso é verdade. Irmão, eu morro de medo. Então como que eu vou mentir pro meu filho? Então a gente tem esse acordo. E aí quando ele acordou mal, vomitando muito, eu chamei ele e falei: filho, olha só, se você não melhorar, o papai vai ter que te levar no hospital. Aí, irmão, falar isso para um filho, quem é pai sabe aqui o que eu estou falando, né? Se a gente pudesse tirar a doença do nosso filho e colocar na gente, a gente fazia. Aí quando eu falei para ele no hospital, ele já marejou os olhinhos na hora. Aí eu falei para ele: filho, olha, e aí você vai ser examinado, provavelmente você vai ter que tomar um sorinho, filho, na veia, vai ter que colocar uma agulhinha. Vai doer um pouquinho, mas vai passar. Mas aí você vai ficar bonzinho, filho. Aí ele começou a chorar e falou: papai, eu não quero ir pro médico. E aí o meu lado pai, frustrado, conectou-se com o lado homem de Deus, que já viu milagres acontecendo. E sabe, eu olhei pro meu filho e disse: filho, tem uma saída. Isso é difícil fazer. Eu falei: filho, tem uma saída. A saída é a gente orar e o papai do céu curar você. Se o papai do céu te curar, filho, você não precisa ir para o hospital. Mas se o papai do céu achar que por bem a gente vai para o hospital, não tem problema. Quando eu falei isso, passou um filme na minha cabeça de todas as vezes que Deus se mostrou para mim, de todos os milagres que eu já vivi.
Só que agora era o meu filho que precisava de um milagre, pequeno, mas precisava. E aí eu falei, vamos orar com o papai. Ele já sabe como funciona. Ele fechou o olhinho e ele falou isso aqui: papai do céu, cura eu. E eu disse: Deus, me permite te apresentar ao meu filho dessa maneira. Me permite que o meu filho, Senhor, te conheça de primeira como um Deus que cura, que faz milagre, em nome de Jesus. Amém. Eu disse amém, o meu filho disse amém, e na hora, imediatamente o semblante do meu filho mudou, a cor reestabeleceu, e ele olhou para mim e disse: papai, eu tô bom. Aí eu falei: filho, você tá bom? Tô. Eu falei: amor, traz comida para ele, que ele estava comendo, vomitando tudo. Minha esposa picou bananinha, trouxe para ele, e ele comeu a banana e olhando para mim: eu tô bom, papai. E aquela consciência dominou ele. Jesus me curou. E ele passou a semana falando: papai do céu me curou, papai do céu me curou. Eu perguntava: o que aconteceu, filho? Fala pro amigo do pai. Papai do céu curou eu. Sabe, papai do céu curou eu, até o dia que o Noah ficou doente. E sabe o que ele me disse? Papai, ora pelo Noah. Isso é um exercício. Vai ter vezes que Deus vai achar melhor não. Eu não sei quando, não sei como, mas de uma coisa eu posso sempre fazer: pedir, clamar. Sabe, Senhor, tu podes. Só que aí que mora o problema. É que às vezes a gente crê para isso, mas para aquilo que é maior a gente não acredita. E isso é o cenário do texto. É o que Marta, é o que Maria está dizendo: Jesus, o Senhor está atrasado para um milagre que o Senhor poderia fazer. Eu queria que o Senhor curasse, e agora já não dá mais para curar, porque ele está morto. Os judeus disseram a mesma coisa. Se ele cura cegos, ele poderia muito bem ter curado, mas ele chegou atrasado. E o homem já morreu. Aí Jesus diz: não, eu vou resolver. E mesmo Jesus presente, dizendo que vai resolver, que vai ressuscitar, Marta diz: não, Senhor, mas ele já está 4 dias morto, já deve estar fedendo. Não. Grava o que eu vou dizer para você. Para Deus nada é impossível. Não existe áreas da sua vida que Ele não possa ressuscitar e trazer a vida novamente. Não tem nada que foi sepultado há 3 dias, 4 dias, que Ele não possa vir e dizer: saia para fora, porque para Ele nada é impossível. Lembre-se, Deus pode tudo, mas nós só saberemos se ao invés de desistirmos, clamarmos por socorro. Se ao invés de abandonarmos, dizermos: Deus nos socorre. E Deus é socorro bem presente no dia da tribulação. Então, se está morto, há uma possibilidade de ressurreição. Se está doente, há uma possibilidade de cura. Se está desanimado, há uma possibilidade de um reânimo. Mas tudo depende do clamor e da resposta. Mas a resposta vem do Senhor, e você vai ver que aquilo que eu estou falando é verdade. Nada é impossível. Jesus olhou e disse: removam a pedra. Removam. E eles removeram a pedra. Eu imagino que quem está... Eu fico imaginando, isso para mim é inerente da mensagem, imaginar a cabeça, os olhos, a expectativa de todo mundo que está ali fora. Eles estão todos assim. E aí, vai ressuscitar, será? Será que essa pedra é pesada? Depois vão ter que fechar de novo, né? E se ele não vir para fora? E se não rolar? É por isso que a gente não provoca os milagres.
É por isso que a gente não clama, porque a gente diz: e se Ele não quiser? E se Ele não responder? E se Ele não curasse meu filho? E aí? Entende? A vergonha impede a nossa fé de provocar o extraordinário. Não tenha vergonha. Se Deus não quiser, Ele não quis, mas você fez a sua parte de pedir, você fez a sua parte de clamar, você fez a sua parte de dizer: Deus, haja a meu favor. Talvez não seja agora, talvez seja depois de amanhã, talvez seja depois de 4 dias. Ela já tinha pedido para Jesus ir até ela. Jesus não foi na hora que ela pediu. Ela já havia dito: Jesus, Ele mandou um mensageiro, o irmão, que você sabe, você ama ele está doente, venha. Aí Jesus não foi no primeiro, não foi no segundo. Ou seja, a primeira oração não foi atendida, porque havia milagre maior para acontecer. E que o milagre, quanto maior, mais glorifica o nome do Senhor. Eu sei que na corrida do milagre a gente às vezes não tem paciência, a gente não quer esperar, mas sim, Deus pode. E sim, esperar pode valer muito a pena, clamar vale a pena. A história termina com Jesus chegando aparentemente atrasado. Oh, lindo! Às vezes nós preparamos um cenário para que Jesus chegasse na nossa história, e a gente tem a impressão que Ele está atrasado porque não chegou na hora que a gente programou. Nós oramos e na hora que oramos Deus não respondeu, e a gente tem a ideia que talvez Ele nunca mais responda. Não esqueça que a gente age dentro de um tempo, Deus age dentro de outro tempo. Se o nosso é o Cronos, o tic-tac, do Deus é o Kairos, é eterno e é perfeito. A gente quer para agora, mas talvez Deus saiba que o melhor é amanhã, e a gente só vai descobrir quando chegar amanhã. Portanto, confie no Senhor. E eu repito para você: não existe nada impossível, nada morto que Ele não possa ressuscitar. Os sonhos, as famílias, os corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lázaro saiu para fora. A Bíblia diz que ele estava atado, pés e mãos. Aí Jesus diz: desatem-o, tirem as ataduras. E o final todos que estavam naquele lugar saíram estupefatos com o que viram. E aí aconteceu um fenômeno: alguns creram nele para a salvação. Alguns creram, mas outros não creram. Mesmo vendo o milagre acontecer, foram denunciar Jesus. Lembra da crítica? Lembra? Lindo. Mesmo do bom sempre vai ter alguém que vai tentar encontrar um defeito. Mas a questão mais importante, que eu termino a história aqui, é que quando eu chego no final da história de Lázaro, entendo que tudo que Deus faz tem um propósito maior do que o próprio Lázaro, que é a glória do seu nome. Deus não curou o meu filho porque ele é melhor do que o filho de alguém aqui. Deus curou o meu filho para a glória dele. E hoje eu estou falando aqui para a glória dele. E é por conta de que é para a glória dele que talvez você vá para casa e no dia da angústia você vai clamar e vai viver o teu milagre também. E lembre-se, vai ser para a glória dele. Tudo é para ele. Portanto, ao invés de desistir do milagre, vamos orar pelo milagre. Deus, em nome de Jesus. Ai, lindo, é por isso que te amamos. Tu és poderoso para cumprir tudo aquilo que prometeu. Tu és bom, justo e misericordioso. E agora eu clamo pelas famílias, clamo pelos teus filhos que ouvem essa mensagem e que precisam de um milagre urgente. Faz o milagre, traz a cura, ressuscita aquilo que morreu. Cumpre o teu querer, Jesus, para a glória do teu nome. E que em alguns dias testemunhos cheguem desta palavra, pessoas curadas, transformadas e libertas.
É nisso que eu creio. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo! Minha linda! Obrigado, Jesus! Obrigado, Senhor! Aleluia! Lindo! Essa é a última mensagem da série Algo Novo. E lindo, o que será que Jesus quer da gente? A pergunta do vídeo é: o que move a nossa caminhada? O que foi que Jesus viu em nós? Ou qual é o plano que Ele tem comigo? Oh, lindo, eu quero muito que você tenha essa resposta. E ela vai chegar. Mas você vai ter que saber que quando a resposta chegar, você vai ter que tomar uma decisão. Então, senta, relaxa e presta atenção. Antes de começar, eu só vou te pedir um favor. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Isso ajuda que o YouTube entregue para mais pessoas. Eu imagino que nessa altura do campeonato o canal já está mais longe. Estamos mais perto de alcançar a marca dos 10 milhões, que será histórico. E é o nome de Jesus que está indo mais longe. Não é um canal para falar sobre fatos da minha vida, no que eu faço de bom ou de errado, mas sobre o que Jesus tem o poder para fazer. Então, meu lindo, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal. Ativa o sininho, você não esquecer. E entra no nosso grupo de WhatsApp. Eu vou deixar o link depois aqui embaixo também. E é isso, é nóis, top. Vamos pro vídeo. Eu gosto desse silêncio. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 14, versículo de número 21. A gente vai resolver algumas coisas nessa mensagem. Primeiro, a confirmação da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos entender o que é cada um e quão importante é para nós. E vamos ter uma descoberta impressionante, que é o que Jesus quer com a gente. Que talvez você pode até saber, mas não consegue dizer com palavras. Mas Ele quer algo com você, que é com todo mundo igual. E por último, não, o último deixa por último, porque daí é spoiler demais. Diz a Bíblia: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Continua. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Continua. E disse Judas, não Iscariotes: Senhor, como é isto, que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guarda as minhas palavras,
e o meu Pai o amará, e iremos a Ele, e faremos a nossa morada nele. Ai, irmão do céu, é coisa demais para uma mensagem de 20 minutos. Mas nós vamos tentar, porque temos muita coisa envolvida. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que se obedecemos, então somos salvos. E aqui o que lemos não fala que a obediência traz salvação. A obediência traz outra coisa, que é a salvação. O que traz é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário e o nosso arrependimento genuíno dos nossos pecados. Não é o que a gente faz, é o que Ele fez. Isso começa a quebrar paredes de religiosidade que temos, quando achamos que nós somos o dono da salvação, que nós mandamos na salvação. Então o seu conjunto de regras eu consigo seguir, então eu consigo dizer de boca cheia e orgulhoso: eu consigo, eu sou salvo. E não. O que a Bíblia vai dizer é que quem é obediente é sinônimo de uma coisa: é sinônimo de quem ama o Senhor. Então, amar é sinônimo de obedecer. Então veja, começamos uma jornada agora mais simples de compreender. Se eu amo, eu obedeço. Agora, o que acontece para aqueles que amam e obedecem? A Bíblia vai dizer: Ele se manifesta a nós. Eu posso pelo menos um sorrisinho nessa parte? Há uma promessa. A promessa é: se vocês me amam, me obedecem, eu amarei vocês, o meu Pai vai os amar e nós nos manifestaremos a vocês. Aleluia! Então, agora temos a primeira razão para saber o que Jesus quer com a gente. E a primeira coisa que Jesus quer é se manifestar a você. Como assim, David? Exatamente. Jesus quer que você o conheça melhor. Vamos continuar. É só o começo. Só que a Bíblia continua. Jesus está ensinando os discípulos, está instruindo eles. Então Judas Iscariotes pergunta: Jesus, que história é essa de se manifestar a nós e não ao mundo? Em outras palavras, ele está dizendo: tem tanta gente, por que o Senhor está escolhendo a quem o Senhor vai se manifestar? E aí Jesus vai dizer de novo: aquele que me obedece, que guarda a palavra do meu Pai. Você entende que está separando as coisas? O Pai, o Filho. Versículos antes ele está dizendo que o Consolador será enviado, o Espírito Santo. Então nós temos três claramente. Mas olha, ele está dizendo de novo: os que me amam, guardam a minha palavra, então a estes eu me manifestarei. Ele está dizendo: eu vou aparecer a eles. Só que daí ele continua dizendo: e faremos nele a nossa morada. Então, vamos voltar aos princípios do Evangelho. Eu sou um evangelista. Eu preciso te deixar tudo muito claro para que você não tenha dúvida e que você se torne inexcusável da palavra, que é nunca poder dizer que você não sabia. A primeira coisa que a gente precisa entender é: Deus é real, mas Ele só se manifesta com quem o ama. Ele só aparece para quem o teme e o obedece. Então, se você deseja ser alvo da manifestação do Eterno, você vai ter que conhecer a sua palavra, você vai ter que meditar e guardar ela no teu coração, e então esse será o sinal para que o céu desça sobre você.
Ele me ama porque entende os meus mandamentos e a minha palavra. Então a Bíblia diz que Deus vem e se manifesta. Aleluia! Então veja, estamos dentro de uma caminhada boa. Chegamos num lugar onde eu sei o que eu preciso. É quando nós, os seres humanos, chegamos numa encruzilhada da vida e dizemos: eu já sei, eu não sou feliz sem Ele, tem um vazio dentro de mim, falta algo na minha vida. Aí a gente corre para o joelho e diz: Jesus, eu reconheço que Tu é o meu Salvador, me perdoa. Sabe, Jesus, perdoa os meus pecados, apaga o meu passado, aleluia. E aí a Bíblia diz que o que acontece? Ele se manifesta. E aí abre uma oportunidade linda. Ele se manifesta, o Pai desce, o Espírito Santo entra e nos transforma em uma morada. Eis que eu estou à porta e bato. O que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Então sabemos duas coisas que Jesus quer: se manifestar, habitar, e o terceiro, e o mais importante, que muda toda a nossa história e para sempre, é porque o terceiro constrange. Ele quer se relacionar com você, conversar com você, se envolver em todos os detalhes da sua vida e transformar toda a tua história. E isso é o que nos constrange, porque aprendemos a vida toda que o Deus que cremos é um Deus distante que mora no céu. A vida toda oramos como se Deus estivesse a milhares de quilômetros da gente. Levantamos a cabeça e olhamos para cima. Oramos sempre com muito pavor e às vezes até mesmo falta de fé. Por quê? Porque nós não temos relacionamento com Ele. E veja, o que eu aprendo no texto é que o que a Bíblia chama de obediência gera uma palavra chamada intimidade. Se eu obedeço, Ele se manifesta, Ele entra e a gente se torna íntimo. E essa é a melhor parte da vida com Jesus, porque é aqui que as coisas começam a fazer sentido de verdade. O que eu mais amo do Evangelho é a simplicidade dele. Eu amo teologia, mas às vezes me incomodo quando tentam complicar algo que é simples demais. Era como se você pegasse uma reta e tentasse encher ela de curva para chegar no mesmo lugar. Não, o Evangelho, ele é simples e objetivo. Jesus foi a pessoa mais concisa da Bíblia. Todas as palavras dele são diretas e objetivas. E ele está deixando claro: eu quero morar em vocês. Mas eu não vou morar se você não me obedecer. Eu não vou morar se você não amar o meu nome. Eu vou te esperar. E aqui é uma coisa que constrange a vida da gente. E eu me lembro muito de quando comecei a pregar o Evangelho, que eu parecia uma manteiga derretida. Eu não sou chorão. O que vocês estão rindo? Mas eu me lembro de que quando eu comecei a pregar, as coisas que eu vivia era tão absurdo que parece assim que pra você ter uma noção, eu escrevi um livro na época que eu não sei nem se existe esse livro mais em algum lugar, chamado O Deus que me faz chorar. E eu vou te falar o porquê. Porque quando eu era mais menino, quando eu era mais garoto, eu não tentava explicar tudo o que eu ouvia, eu apenas ouvia. Então Deus não falava comigo no culto, Deus não falava comigo de maneira... Não, Deus falava comigo o tempo inteiro e em todos os lugares. Eu ouvia Deus claramente. Por quê? Porque eu estava vivendo algo de muita intensidade, o que havia sido muito perdoado.
E quem é muito perdoado ama muito mais. Então as pessoas diziam para mim: David, você não pode chorar tanto quando você prega. E eu dizia: mas como eu consigo? Não aguento. Quando eu vejo, eu já estou me derretendo, porque não está fora o que eu estou pregando, está dentro de mim. Eu ouço a voz dele. E aí eu comecei a passar muita vergonha. Eu me lembro de que duas histórias. Uma foi na panificadora. Irmão, eu sou apaixonado por comer coxinha. Eu gosto de comer coxinha. Eu gosto da coxinha fitness, com ketchup e maionese. Eu gosto. E eu me lembro que tem uma panificadora na rua da minha casa, que tem a melhor coxinha da nossa cidade. Irmão, um belo dia, eu estou entrando na padaria para pegar a tal da coxinha. Quando eu pego a coxinha na fila e coloco no pacotinho, eu começo a chorar. O Espírito Santo começa a falar comigo sobre coisas que eu não preciso falar com você aqui agora. Mas quando o Espírito Santo começou a falar comigo, eu comecei a chorar. Porque Deus nunca quis que eu fosse um pregador. Deus só queria que eu fosse amigo dele. Deus não queria que eu fosse famoso. Deus queria que eu fosse amigo dele. Ele não morreu na cruz para que eu fosse bem sucedido. Ele morreu na cruz para que eu pudesse ser amigo dele. E essa é a parada. A única coisa que Jesus quer com você, meu lindo, é ser teu amigo. Porque só quando é amigo que é poderoso, que pode mudar a vida de alguém. Então, lindo, começamos a voltar no princípio do Evangelho. Ele não quer porque você é bonito. Ele não quer porque você tem linhagem. Ele não quer porque você é rico, porque você é escolhido, porque você é o cara. Não, não, não. Ele quer porque Ele é maravilhoso e escolheu você para ser amigo dele. Lindo, olha para alguma pessoa perto de você e fala assim: ei, lindo, Jesus quer ser teu amigo. Tem que respeitar. Sabe qual é o problema? A gente amadurece muito rápido. E o nosso amadurecimento é perder a dependência de Deus. A gente orava de um jeito, hoje ora de outro. A gente sentia Jesus numa música, hoje a gente precisa de uma orquestra. A gente ouvia Jesus numa frase, hoje a gente precisa de 3 horas para conseguir ouvir um pouco. Sabe por quê? Porque a gente está perdendo o principal da vida no Evangelho: o relacionamento com Jesus. Eu sempre volto no mesmo lugar. Jesus nunca fez algo para que eu fosse um pregador conhecido. Tudo que Ele fez foi porque Ele queria ser o meu amigo. E isso sabe desde quando? Desde o Éden. Deus não estava preocupado com as frutas. Deus não estava preocupado com os lagos, com os riachos. Deus não estava preocupado com os animais. Deus nunca desceu para falar com o animal. Deus nunca desceu para comer uma fruta de uma árvore. Deus nunca desceu para pegar uma flor do jardim, não. Todas as vezes que Deus desceu no jardim foi para falar com o homem. Irmão, Deus fez a coisa mais perfeita do mundo e se interessou por aquela que pecaria. Eu não consigo explicar. Ele foi no Adão, e a Bíblia diz que Adão pecou. Deus desceu no mesmo horário, do mesmo jeito. Na viração do dia, Ele desceu e Ele pergunta: Adão, aonde você está? Em outras palavras, Ele está dizendo: eu estou no mesmo lugar. Eu não mudei absolutamente nada. O interesse de Deus desde sempre é se relacionar com a gente. É que a gente quer explicar tudo. Deus fala, a gente, será que é a palavra de conhecimento? Será que é a palavra de sabedoria? Será que é a palavra de profecia? O que é, será? E a gente tenta explicar. Não, irmão, o que Deus quer com a gente é uma coisa chamada simplicidade. Eu estou lendo um livro essa semana, e eu estou no meio do livro, lendo, apaixonado pela leitura. E aí começou a contar a história de 2 pastores que estavam indo para a casa de um irmão e um casal. E quando eles estavam no carro, o Senhor Jesus falou no coraçãozinho dela isso aqui, ó: quando você chegar vai ter uma geladeira nova. E aí na hora ela falou: Senhor, o que isso significa? Me dá a interpretação. E aí ela falou para o esposo: o Senhor falou comigo que quando a gente chegar lá vai ter uma geladeira nova. O que será que isso significa? Será que isso é uma palavra de conhecimento? Será que isso é uma palavra de sabedoria?
Porque daí vem a teologia de alguns que diz que Deus não fala mais nesse tempo, que não existe mais revelação, mas a palavra que eu acredito é: eu falo com as minhas ovelhinhas ouvem a minha voz e me seguem. Pronto, Ele fala. Eu creio com todo o meu coração, porque sei que já ouvi e eu ouço. Agora, chegaram na casa do casal. Quando chegaram lá, a mulher levou eles na cozinha e mostrou orgulhosa a geladeira nova e disse: olha a minha geladeira. E aí ela olhou para a geladeira e falou: era uma geladeira mesmo. Irmão, sabe o que é isso? Simplicidade. Deus não queria falar nada, só queria que ela soubesse que ia ter uma geladeira lá esperando nova. Você diz: mas qual que é o propósito disso? Amigo. Você não liga para um amigo às vezes para contar nada, só para puxar conversa? Você não puxa conversa do nada com quem você ama. Irmão, o Deus que você serve quer ser teu amigo, de puxar conversa com você e de não te ocultar o que está acontecendo na terra. Eu vou melhorar. A Bíblia diz que quando Deus manda 2 anjos para destruírem Sodoma e Gomorra, eles passam pela casa de Abraão. Quando passa pela casa de Abraão, a Bíblia diz que Abraão não sabe o que Deus vai fazer com o sobrinho dele, que é Ló, e com a cidade. Mas quando os anjos estão passando, o Senhor fala: volta, ele é meu amigo, eu não vou conseguir não falar para ele, volta. Eles voltam e contam para Abraão. Lindo. Eu quero que você volte a esse relacionamento, porque é esse lugar que eu preciso voltar todos os dias. Irmão, nunca foi sobre bater 10 milhões de inscritos, não, irmão. Nunca foi sobre púlpito, nunca foi sobre isso, André, nunca foi. Eu não comecei amando Jesus porque Ele ia fazer algo. Eu comecei amando Jesus porque no dia que eu precisei, Ele foi o único amigo que apareceu. Ele é o último amigo a ir embora, e Ele só vai quando você manda embora. Senão Ele fica, Ele se relaciona. E sabe, hoje eu fiquei pensando umas loucuras no quarto. Fiquei pensando, a minha esposa é a mulher da minha vida, eu amo ela, e eu sei exatamente o que eu faço para ela se sentir amada. Minha esposa gosta de 2 coisas: tempo de qualidade. E ela gosta de presente. Tudo certo. Eu vou só perguntar para não parecer tonto: quem aqui já ouviu sobre as 5 linguagens do amor de Gary Chapman? Quem nunca ouviu? Eu vou fazer um resumo rápido. As 5 linguagens do amor são as formas que o ser humano se sente amado através de atos do outro. Então tem atos de serviço, que é a pessoa que se sente amada quando é servida. Tem toque físico, que é a pessoa que se sente amada quando é tocada, abraçada, beijada. Tem presente, que é a pessoa que se sente amada quando recebe presente. Tem a palavra de afirmação, que é quando alguém recebe elogio, diz que você está bonita, bonito, top, aquela coisa toda. E tem tempo de qualidade. São 5 linguagens. Aí hoje, por um acaso, eu estava no quarto falando com Jesus, e eu pensei: e Jesus? Qual será que é a linguagem do amor dele? Que ele é meu amigo. Eu tenho que saber o que ele gosta. E eu já sei pela palavra que ele ama os que o obedecem. Só que eu fiquei pensando: será que a linguagem de amor de Jesus seria palavra de afirmação? O que você acha? Sim ou não? Eu acho que não. Eu acho que não, porque Jesus não precisa ser afirmado daquilo que a sua identidade está segura. Ele sabe que Ele é o Filho de Deus, Ele sabe que Ele é o mais poderoso, Ele sabe, Ele não precisa. Então por que o adoramos? O adoramos para lembrar quem Ele é, não para que Ele tenha certeza do que Ele é. Ele já sabe. Então acho que não. Aí fiquei pensando, será que é serviço? Aí a gente, claro, ativismo, servir, não. Eu acho que quando Jesus diz que maior é quem serve à mesa do que quem está à mesa, Ele diz: eu sou o que serve. Quem serve normalmente serve. Então
Então, se você o servir, você só está replicando o que ele é, não está fazendo nada novo. Então, eu acho que não. Tudo expressa, mas não acho que é o que me pega mais. Aí fiquei pensando, toque físico? Não. Porque se ele é onipresente e está em todos os lugares, toca em tudo. Então o toque não o altera, acho eu. Veja, eu não estou dizendo que é, eu estou pensando só. E aí pensei outra coisa. Presente. Que presente você pode dar para Jesus? Me diz, qual é o presente maior do que ele na cruz do Calvário como um penhor de uma dívida que era sua, morrendo no teu lugar? Que presente eu dou para um homem que é o dono do ouro e da prata? Eu sei que você vai falar, a minha vida. Não, calma, bebê. Eu estou falando de presente agora. Estou falando de incomodação. E aí resta uma linguagem de amor. É aqui que eu estaciono. Tempo de qualidade. Sabe o que mais faz Jesus se manifestar, se revelar a você, ter espaço em todos os cômodos do teu coração? É quando você separa tempo com Ele. Como assim, David? Quer dizer que Jesus, a única coisa que Ele quer é que eu separe tempo para Ele? Separe tempo para Ele. Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, e eu os amarei, e nos manifestaremos a Ele. Aleluia! E faremos morada. Aleluia! Morada. Como termina isso, David? Não termina, começa. A melhor fase do relacionamento com Jesus é quando você... Eu queria ser bem puro, assim, bem singelo. É quando Deus fala com você algo que não revela nada, mas mostra que Ele está contigo. É quando você fala com Ele aquilo que Ele já sabe, mas porque você sabe que Ele está junto. Relacionamento. Oi, Jesus, meu lindo, Jesus, eu te amo. E eu começo a trazer a memória a minha juventude com Ele. Quantas vezes chorei sem sentido, em lugares que não precisava, mas porque Ele estava falando comigo. Lindo. Isso é a coisa mais gostosa do Evangelho. E é só isso que Jesus quer comigo e com você. Ele não quer que você fique famoso, Ele não quer que você viaje o planeta Terra. Não é sobre isso. Ele só quer ser teu amigo. O resto é consequência da amizade dEle. Jesus veio para a terra, morreu no nosso lugar, viveu a nossa vida, para que a gente tivesse a oportunidade de um dia chamá-lo de amigo. Então, bebê, eu não vou complicar a tua vida. Eu vou só te dizer a verdade. Jesus só quer ser teu amigo. Nada mais. Porque se Ele for o teu amigo, todas as áreas da sua vida serão transformadas de maneira completa. Mas veja, lembra que eu disse no começo? Você vai saber o que Ele quer, mas é você que vai decidir se isso vai acontecer. Na mensagem anterior é: Senhor, eu sei que Tu podes. Agora eu preciso saber se o Senhor quer. Agora muda. Eu sei que Ele quer. Agora tem que ver se eu posso. Porque tomar a decisão de deixar Jesus entrar é morrer para o mundo. É dizer, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É abrir mão dos pecados que nos castigam. É abrir mão de correntes que nos amarram. É deixar Ele entrar de maneira completa. Porque é isso que Ele quer. É a obedecer, aprender a obedecer a voz e o comando do Senhor. Isso muda tudo. Mas é você que decide.
muda tudo, muda. Infelizmente, eu queria poder dizer para você, não, é de boa, muda nada. Não, muda tudo. É uma loucura. Quando ele entra, começa uma faxina dentro da gente. É porque que tinha alguém que morava antes e que era fedido, fazia barulho. Quando ele entra, o cheiro tem que sair. Então tudo que é velho vai embora e as coisas são novas. Então você vai olhar no espelho daqui uns dias e vai dizer, o que está acontecendo comigo? Você está mudando. Seus relacionamentos estão mudando. Seu filtro de avaliar a vida muda. Tudo muda quando ele é o prisma que parte a sua visão. Então, lindo, eu jogo para você a responsabilidade. Ele quer ser o seu amigo, quer se manifestar a você e morar dentro de você. E isso é o evangelho claro como a luz. Não tem um preço, não existe uma cobrança, não é uma decisão. E o resto é o fruto da sua amizade com ele. As condutas, o caráter, e tudo é processo da amizade com ele. Não sei se você entende, quando a gente começa a andar com uma pessoa, a gente começa a se parecer um pouco com ela. Não é verdade? A roupa muda, às vezes a gente pega um trejeito na fala. Com Jesus é igual. Quando a gente começa a andar com ele, a gente começa a parecer com ele. Você viu que gostoso? Não é ele que vai se parecer com você, não, é você que vai começar a ser ainda mais parecido com ele. As pessoas vão te amar mais, sabia? Você vai ficar mais levinho. 3 amém. Tá bom. A decisão é sua. Eu vou fazer 2 perguntas. Se a sua resposta for sim, você vai levantar a mãozinha. E se você estiver na sua casa assistindo essa mensagem, você pode decidir também do jeitinho que você tiver. A primeira pergunta é para você que nunca entregou o seu coraçãozinho para ele. Acredita em tudo, mas na verdade nunca acreditou em nada de verdade, de maneira completa. Porque acreditar não significa viver, mas hoje você entendeu. Jesus, eu quero isso aqui. Eu quero que o Senhor entre mesmo. Eu quero ser teu amigo, Jesus. Eu quero saber o que o Senhor gosta. Eu quero saber o que eu posso fazer para ser melhorzinho, sabe? É você que vai decidir. Você tem que só deixar reconhecer. Reconheço, Jesus. Ele se manifesta, a morada começa e a transformação é gradativa, mas vai acontecer. Porque não existe evangelho sem mudança de vida. O evangelho é o poder de Deus para transformar o homem. A segunda pergunta é para você que já morou com ele, já sabe. Já foi teu best friend e você bloqueou ele no WhatsApp. Ele te incomodou tanto que você, como não queria mudar, preferiu achar que ele estava querendo te prejudicar ao invés de mudar você para melhor. E aí você foi embora, botou culpa na igreja, botou culpa nos outros. Só não pode esquecer que ele nunca te ofendeu, que ele sempre foi fiel e sempre foi e será o melhor amigo que você poderia ter tido. Então, lindo, vamos reatar a amizade? Ele está te esperando. Em nome de Jesus. Eu vou perguntar. Se a sua decisão for sim, você levante a mão. Preste atenção, porque essa é a decisão mais importante da sua vida. E nunca mais você vai ser o mesmo. Haverá uma marca dentro de você. Ele passou por aí. Então, pense bem, porque amanhã vai ser diferente. O seu caráter vai bater na sua portinha do coração. Amanhã vai dizer, você tomou uma decisão, deixa ele comandar agora. Amanhã seus filhos vão ver um pai diferente, uma mãe diferente. E talvez nem saberão entender o que está acontecendo, mas eles terão uma vida diferente porque você mudou. Então, preste bem atenção na decisão que você vai tomar. Eu vou perguntar uma vez, a gente ora, faz a maior festa que esse lugar já viu e vamos embora felizes com Jesus no nosso coraçãozinho, meu melhor amigo. Aleluia. Chorando fácil, se derretendo por ele, apaixonado, querendo contar para todo mundo que viu, que viveu e o que está vivendo, porque isso é o fruto de um amor, de uma amizade tão poderosa como essa. Se a sua decisão for sim, você levante a mão. 1, 2, 3.
tem certeza? Eu não vou perguntar de novo não, tá? Mas eu me assusto com tanta gente. Mas eu imagino o coração dele agora. E é por isso que eu acho que ele me curte bastante, sabe? Porque eu trago amigo para ele toda hora. E a minha vida é apresentar o meu melhor amigo para as pessoas. Por isso que aonde a gente vai, seja em qualquer lugar, televisão, qualquer lugar, a gente está dizendo sobre ele. Porque é ele que tem o poder para fazer todas as coisas. Então hoje você entrou de um jeitinho e vai embora completamente diferente. Se você está tomando essa decisão, você vai repetir comigo uma oração, palavra após palavra. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu vou obedecer a tua palavra, viver segundo a tua vontade. Se manifesta a mim e mora no meu coração. O Senhor é o melhor amigo que eu poderia ter. Em nome de Jesus. Aonde você estiver na sua casa, se você está tomando essa decisão, comente aqui embaixo que você está decidindo e procure pelo aplicativo na Apple Store ou na Google Play o dia seguinte. A gente quer ajudar você a continuar nessa jornada incrível, aonde Jesus será o teu melhor amigo e nada vai te faltar. Deus abençoe. Até a próxima série.